Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer o convite 295 para você. São 295 dias que nós estamos lendo a Bíblia de uma forma diferente, né? Numa sequência diferente, trabalhando outros livros intercalados, né? E isso tem nos dado mais compreensão e conhecimento da vontade de Deus. Nós estamos lendo o livro de Jeremias, já passamos, né, da metade do livro, mais da metade, né, caminhando aí já para a parte final do livro. Se Deus assim permitir, 295 dias, vamos ler o capítulo 33 em diante, né? Eu acredito que mais 2 dias de leitura, aí a gente vai fazer mesclar, né? Vai intercalar a leitura com o livro com a carta de 2 Timóteo, irmãos e irmãs. 2 Timóteo. Espero que você esteja me ouvindo bem. Eu não sei se está me ouvindo bem. Sei que está aí ao vivo. Se puder, deixa um sim. Eu sempre peço, né, isso, porque eu dependo aqui de tecnologia, às vezes a pilha, enfim, alguma coisa, né, carregamento aqui, a coisa não vai direito. E a ideia aqui é deixar gravado, registrado. Então, se você também perdeu algum dia de leitura, fica comigo até o final e você tem acesso à leitura desses 295 dias ou da leitura anterior. Bom, sim, está ótimo. Maravilha. Obrigado, Ivonete. Bom, então são 295 dias, né? Hoje, de 365 dias, então você faz a conta, faltam 70 dias, né? É isso? Para nós chegarmos à conclusão da leitura como um todo. E aí, se Deus permitir, vamos fazer outros trabalhos, né? De outras formas de conhecer mais e mais a Deus. Bom, capítulo 33, e como eu disse, a segunda carta aos Timóteo, né? A gente leu a primeira junto com o livro de Jeremias. Vamos ler, então, junto com o livro de Jeremias, as duas cartas de Paulo ao filho da fé, que ele chama de Timóteo. Capítulo 33, os primeiros versículos, né? Na verdade, o capítulo inteiro, ele vai falar sobre as promessas de paz e prosperidade, né? A gente encerrou a leitura anterior sobre a restauração, né? Deus quer restaurar a sua e a minha vida, né? Mediante o quê? Mediante arrependimento, mediante a obediência, mediante aquilo que Deus quer nos falar, quer falar conosco. E ele diz assim, enquanto Jeremias estava preso no pátio, né? Para quem está acompanhando, né? O profeta Jeremias estava preso por conta de que ele era o profeta. Ele estava falando as palavras, né, de Deus. Deus estava falando através dele. Isso não estava agradando o povo, por conta do exílio da Babilônia. Enquanto ele estava então preso no pátio, né, da guarda, o Senhor lhe deu outra mensagem. Assim diz o Senhor, o Senhor que fez a terra e formou e a estabeleceu, o Senhor é o seu nome. Pergunta-me, e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe, a respeito do que está por vir. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, vocês derrubam as casas desta cidade, até os palácios do rei, a fim de obter material para fortalecer os muros contra as rampas de cerco espalhadas dos inimigos. Espera aí só um momento que quando eu ponho o óculos eu consigo enxergar melhor. Versículo 5. Esperam lutar contra os babilônios, mas os homens dessa cidade já estão praticamente mortos, pois em minha ira ardente decidi destruí-lo, abandonei-os por causa de toda a sua maldade. Virá o dia, porém, que eu curarei as feridas de Jerusalém e lhes darei prosperidade e paz verdadeira. É interessante, irmãos, aqui só uma observação, né? O que é ser próspero? Para mim, a chave da prosperidade é ser generoso. Então, quando nós somos generosos, nós somos prósperos. E o que então é generosidade? Generosidade é abrir mão de algo
para poder ofertar, para poder dar, para poder entregar na vida do outro. E isso vai muito além da prata, tá? E do ouro. Vai muito além da matéria, né? Você pode abençoar outra pessoa de várias formas, com tempo, né? Com um abraço, uma oração, tantas outras bênçãos você pode, né? Até é mais difícil, é mais fácil você doar algo financeiro do que você dedicar a tua vida, né? Um tempo de qualidade para outra pessoa. Então, seja próspero. E é interessante que Jesus vai ensinar no Sermão do Monte sobre isso, né? Sobre essa matemática diferente, né? Ganha aquele que doa. Aquilo que você dá, aquilo é teu. E aquilo que você guarda, esse vai corroer, né? Mas, enfim, Deus ele vai então querer dar prosperidade e paz verdadeira. Versículo 7, restaurarei o povo de Judá e de Jerusalém, a sua terra, e reconstruirei as suas cidades. Eu purifiquei as suas maldades contra mim, perdoarei todos os seus pecados de rebeldia. Olha, que maravilha, né, Deus? Então essa cidade me trará louvor e glória diante de todas as nações da terra. Ou seja, devemos adorar a Deus por tudo que Ele fez, tudo que Ele faz e tudo que Ele ainda vai fazer. Os povos do mundo verão todo o bem que eu faço, meu povo tremerão de espanto diante da paz e da prosperidade que lhes dou. Assim diz o Senhor, vocês disseram, esta é uma terra desolada, onde não há mais pessoa e nem animais. Contudo, as ruas vazias de Jerusalém e as outras cidades de Judá serão ouvidos novamente. Os sons de alegria e de riso, as vozes felizes de noivos, e as noivas voltarão a ser ouvidas. E também os cânticos alegres, do que trazem as ofertas de gratidão ao Senhor, cantarão. Dei graças ao Senhor dos Exércitos, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Nós até cantamos, né? Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Não sou muito bom de cantar, né? A voz minha é ruim. Mas essa aqui, ó, é a mensagem de Deus. O povo vai cantar e a gente canta, né? Dei graças ao Senhor dos Exércitos, porque o Senhor é bom. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, porque o seu amor dura para sempre, né? A fé a gente não vai mais precisar quando a gente vê a concretização da volta de Jesus, quando nós estivermos junto com Ele, né? A esperança a gente não precisa mais quando a gente estiver com Deus, mas o amor, esse permanecerá para sempre, né? E o amor de Deus, né? Porque a palavra diz que Deus é amor, né? E a necessidade humana está baseada em receber amor e dar amor, né? Bom, pois restaurarei a situação desta terra ao que era no passado, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Embora hoje esta terra esteja desolada e não tenha pessoas nem animais, um dia voltará a ter pastos, para os quais os pastores levarão seus rebanhos. Os pastores voltarão a contar os seus rebanhos na cidade da região montanhosa, nas colinas de Judá, no Neguebe e na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, em todas as cidades de Judá. Eu, o Senhor, falei. Virá o dia, diz o Senhor, que farei por Israel e por Judá todo o bem que lhes prometi. Naquele dia e naquele tempo, levarei um renovo, um descendente justo, da linhagem do rei Davi. Ele fará o que é justo e certo em toda a terra. Nesse dia Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança, né? Nós vemos isso, essa concretização em Cristo Jesus. Este será o seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor, sempre haverá um descendente de Davi no trono de Israel. E sempre haverá sacerdotes levitas para me oferecer holocaustos, ofertas de cereais e sacrifício. Então Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, se alguém conseguisse anular minha aliança com o dia e com a noite, de modo que nenhum viesse depois do outro, então se anularia a minha aliança com o meu servo Davi.
Então, só então deixaria de haver um descendente para reinar o seu trono. O mesmo se aplica à minha aliança com os sacerdotes levitas que me servem. Como não se pode contar as estrelas no céu e nem medir a areia na beira do mar, assim também tornarei incontáveis os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Você observou o que o povo anda dizendo? O Senhor escolheu Judá e Israel, depois os abandonou. Desprezam meu povo e dizem que não devem ser considerada nação. Mas assim diz o Senhor, como não anulei minhas leis, que governam o dia e a noite, o céu e a terra, assim também não rejeitarei meu povo. Jamais abandonarei os descendentes de Jacó e de meu servo Davi, nem mudarei o plano de que os descendentes de Davi governem os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Pelo contrário, eu restaurarei a sua terra e terei compaixão dele. Amém. Amém, Senhor. Né? Assim, se Deus fez, né, essa promessa de paz e prosperidade, né? Como é bom estar debaixo do favor de Deus, né? Capítulo 34, a gente vai ver uma advertência para Zedequias, né, que era o rei. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todos os exércitos dos reinos que ele governava e lutou contra Jerusalém, contra a cidade de Judá. Naquela ocasião, Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor. Vá a Zedequias, rei de Judá, e diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Estou prestes a entregar essa cidade ao rei da Babilônia. Ele a queimará do alto a baixo. Você não escapará das mãos deles, mas será capturado e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. Então será enviado para o exílio na Babilônia. Ouça, porém, esta promessa do Senhor. Ó Zedequias, rei de Judá, assim diz o Senhor, você não morrerá na guerra, mas em paz. O povo queimará incenso em sua honra, como fizeram em honra dos seus antepassados. Os reis que o precederam chorarão por você e lamentarão. Que tristeza, nosso rei morreu. Eu decretei isso, diz o Senhor. O profeta Jeremias transmitiu essa mensagem a Zedequias, rei de Judá. Nessa época, o exército babilônico cercava Jerusalém, Laquis e Azeca, as únicas cidades fortificadas de Judá que ainda não tinham sido conquistadas. Versículo 8 em diante, libertação dos escravos hebreus. Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor depois que o rei Zedequias fez uma aliança com o povo para libertar os escravos. Ele havia ordenado que todo o povo libertasse suas escravas e os seus escravos hebreus. Ninguém devia manter em escravidão alguém de seu próprio povo. Os oficiais e todo o povo tinham obedecido à ordem do rei e libertado cada um de seus escravos. Mas depois mudaram de ideia. Tomaram de volta os homens e as mulheres que haviam libertos e os obrigaram a ser escravos novamente. Então o Senhor lhes deu esta mensagem por meio de Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, fiz uma aliança com seus antepassados, muito tempo atrás, quando os livrei da escravidão do Egito. Disse-lhes que todo escravo hebreu deveria ser liberto depois de servir durante 6 anos. Contudo, seus antepassados não me deram ouvidos e nem me obedeceram. Há pouco tempo, vocês se arrependeram e fizeram o que era certo aos meus olhos. Libertaram os escravos e fizeram comigo uma aliança solene no templo que levava meu nome. Agora, porém, voltaram atrás em seu juramento e profanaram meu nome, ao pregar de volta aos homens e às mulheres que lhe haviam libertado e os obrigar a ser escravos novamente. Portanto, assim diz o Senhor, vocês não me obedeceram, não libertaram o seu povo. Por isso, lhes darei liberdade para serem destruídos por guerra, doença e fome. Vocês serão objetos de horror em todas as nações da terra, porque não cumpriram os termos de minha aliança. Eu os cortarei ao meio, como vocês cortaram o bezerro.
e caminharam entre as duas partes para confirmar seus votos. Sim, cortarei ao meio todos que se comprometeram com a aliança, quer sejam oficiais de Judá e Jerusalém, oficiais do palácio, sacerdotes ou gente comum. Eu entregarei aos seus inimigos, e eles os matarão. Seus corpos servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens. Entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus oficiais ao exército do rei da Babilônia. E embora tenham retirado de Jerusalém, por um tempo, chamarei de volta os exércitos babilônios. Eles lutarão contra a cidade e conquistarão e queimarão de alto a baixo. Farei que todas as cidades de Judá sejam destruídas e que ninguém more nelas. Assim a gente encerra, né? Mais uma profecia de Deus, né? Mais Deus falando, na verdade, através de Jeremias. E a gente vai encerrar com esse capítulo, né? 35, do Dia dos Reis, 95, até o versículo 19, de 1 a 19. A gente vai ver a fidelidade dos recabitas. Acompanhe comigo a leitura. O Senhor deu esta mensagem a Jeremias. Quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá, quando Josias era rei de Judá, né? Quando o filho de Josias era rei de Judá, vá ao local aonde moram os recabitas e convide-os para vir ao templo do Senhor. Leve-os para uma sala interna e ofereça-lhes vinho. Versículo 3. Então fui buscar Jazanias, filho de Jeremias e neto de Abazinias, e todos os seus irmãos, filhos e representantes, todas as famílias dos recabitas. Levei-os ao templo do Senhor e fomos à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Ficava ao lado da sala usada pelos oficiais do templo, logo acima da sala de Maaseias, filho de Salum, porteiro do templo. Versículo 5, coloquei diante deles taças de jarras cheias de vinho e os convidei a beber. Mas eles recusaram, dizendo, não bebemos vinho, pois os nossos antepassados, Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem, nunca beba vinho, nem vocês e nem os seus descendentes. Não construam casas, não plante lavouras, nem possuam vinhedo. Vivam sempre em tendas. Com isso, terão vida longa, feliz nessa terra. Essa foi, né, a ordem aos levitas, né? Levitas são aqueles que servem no templo. E eles estavam seguindo essa ordem. Versículo 8. Assim temos obedecido a tudo que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, e nem nós, e nem as nossas esposas, nem os nossos filhos e filhas. Não construímos casas, nem possuímos vinhedos e campos, nem plantamos lavouras. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente todas as ordens dos nossos antepassados Jonadab. Versículo 11, mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou essa terra, tivemos medo, os exércitos babilônicos e sírios, e resolvemos nos mudar para Jerusalém. Por isso estamos aqui. Versículo 12, então o Senhor deu esta ordem a Jeremias. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vá e diga aos habitantes de Judá e de Jerusalém, venham e prendam uma lição sobre como obedecer às minhas palavras, diz o Senhor. Os recabeitas não bebem vinho até hoje, em obediência à ordem dos seus antepassados. Jonadab, filho de Recabe, mas eu tenho falado a vocês repetidamente que se recusam a obedecer. Tenham enviado os meus profetas, vez por vez, para lhes dizer, abandone seus maus caminhos e façam o que é certo. Deixem de adorar outros deuses. Assim viverão em paz nessa terra, que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não quiseram ouvir e nem obedecer. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, têm obedecido fielmente aos seus antepassados. Mas este povo recusam a me ouvir. Portanto, assim diz o Senhor,
o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Por que não querem me ouvir e nem responder quando os chamos? Enviarei sobre Judá e sobre Jerusalém todas as calamidades que prometi. Então Jeremias se voltou para os recabeítas e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vocês obedeceram todas as ordens dos seus antepassados, Jonadab, e seguiram todas as instruções. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: sempre haverá descendentes de Jonadab, filho de Recabe, para me servir. Amém, né? Como é bom que sempre há um remanescente, né? Como eu sempre estou dizendo, né? Sempre há alguém que tem um coração voltado para Deus. Nem que seja um, né? Um Noé, né? E sua família. Sempre há alguém, né? Que Deus pode contar e ver o coração daquele homem. Como a gente é amado, né, por Deus, como Deus é misericordioso, porque através de um, né, a terra é restaurada, e através de Jesus, né, Deus restaura o homem perdido. Bom, então a gente encerra aqui, né, a leitura 295, nós encerramos no capítulo 35 de Jeremias, né? Se Deus permitir, seguiremos com o dia 296, deixa eu só ver aqui, se Deus permitir, 296, e a leitura 297 é 2 Timóteo. Então tem mais um dia de leitura, se Deus permitir a gente vai ler amanhã, né, se Deus permitir e nos ajudar. E eu quero, antes de encerrar, a gente fazer uma breve oração, e aí eu já, né, leio aqui e faço os pedidos da Ivonete, os meus, a você que está aqui, que vai passar, você vai passar aqui para ler junto comigo, né, em algum outro momento que não seja ao vivo. Então ore, né, junto conosco e medite sobre isso, sobre as orações, né, para outros irmãos. E aqui a nossa irmã Ivonete, ela pede oração para a saúde do irmão Joás, né, da congregação de Simões Filhos, ou seja, o irmão Joás está tendo, né, um problema de saúde. Então, que nós possamos orar para que Deus possa restaurar a sua saúde física, e mais do que a física, que ele possa ser restaurado na sua alma, que Deus possa estar confortando ele com o seu espírito, né, para que ele possa passar por esse momento, né, de dificuldade na mão, né, no colo de Deus. Oremos então. Nosso querido Deus, em nome do teu Filho Jesus que está à tua destra, nós pedimos a tua intervenção divina, se for da tua vontade, que o Senhor restaure cada célula do irmão Joás, a pedido, né, feito para nossa irmã Ivonete. Que os irmãos que passarem por aqui possam também clamar ao Senhor esse pedido que a irmã está fazendo. Não só pelo Joás, mas pelo outro irmão que a gente chama de Edinho, o Edinho, que também passa por lutas e problemas na sua saúde, que o Senhor esteja sustentando. Que o Senhor cuide das nossas almas, Pai, que essa é eterna. Nosso corpo realmente carece, ele perece, ele sofre, tudo porque pecamos. E nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia e do teu perdão, que foi já lavado os nossos pecados naquela cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque a nossa esperança está na ressurreição de Cristo, que está à tua destra, preparando morada a nós, intercedendo por nós. E Jesus é o caminho que nos faz chegar até o átrio do Senhor, que nós possamos chegar, que as nossas orações possam ser ouvidas por Ti, Pai. Nós nem sabemos como pedir, como orar. Pedimos mal, pedimos muitas vezes para a gente, para os nossos próprios desejos, e por isso nos perdoe, Senhor. Muitas vezes não sabemos como conduzir a nossa vida. Nós dependemos do Senhor, dependemos do Teu Espírito. Como o Senhor instrui, né, através do profeta Jeremias, aquele povo daquela época, que o Teu Espírito possa nos instruir através da leitura, através
do que a gente faz no nosso dia a dia. Pedimos a tua sabedoria, Pai, a sabedoria do alto. Então, nada melhor do que a tua vontade, Senhor. Como Jesus disse nas orações, na oração, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. Te agradecemos pelo pão de cada dia, pela roupa, pelo sono, por tudo que o Senhor nos dá, Pai, pela minha esposa, pelo casamento, pelos nossos filhos, pelas nossas irmandades, Pai. Te agradecemos por isso, mas mais ainda pelo teu amor que é eterno, como nós lemos, pelo Senhor que é bom e pelas leituras diárias, que tem sido uma bênção, uma dádiva que o Senhor tem nos dado e presenteado. Senhor, nos dê proteção. Nós pedimos a tua proteção, pedimos o teu livramento no dia de hoje, Pai, nos guiando e nos orientando. Que nós possamos meditar na sua palavra, que é eterna, e que essa mensagem, Pai, essa leitura, na verdade, esse projeto, possa perpetuar, Pai, nos corações do seu povo, dos remanescentes e daqueles que querem ser chamados seus filhos e querem ser filhos do Senhor. No nome santo do teu Filho Jesus, como eu disse, nós oramos, Pai. Amém. Bom, obrigado por você estar aqui e ficou comigo até o final. Você que não é inscrita e não é inscrito no canal, de forma gratuita você pode clicar na minha imagem no meio e se inscrever, ativar o sininho como todos para ser notificado. Deixe seus comentários aqui, né? Deixe o seu joinha, se você puder clicar, dar um joinha aí nesse vídeo, para que esse vídeo possa ser enviado para outras pessoas. Você que está aqui também pela primeira vez ou de alguma forma perdeu algum dia de leitura ou quer reler, quer compartilhar essa bênção com outros, você tem um card aqui à direita ou à esquerda, eu não sei, são 2 cards que aparecem. Um te leva à leitura do dia anterior e o outro te leva a todos esses 295 dias, né, de leitura. Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. Que Deus te use como luz e sal a este mundo. Que Jesus esteja no nosso coração todos os dias. Amém? Obrigado, Pai, por estar aqui também. Ivonete, como sempre, e outros que entram e não se manifestam, acredito aqui. O sol bate às vezes muito aqui na tela, não consigo enxergar muito bem. Essa paisagem maravilhosa que Deus nos deu. Que bênção, que dádiva, né? Deus nos deu. Obrigado, meu Deus, por guiar o irmão Marcos para nos falar de ti. Amém, irmã Ivonete. Que Deus seja louvado. Bom, nos vemos então no dia de amanhã, se assim Ele nos permitir. Tá bom? Tchau, foi muito bom poder estar aqui com vocês hoje, né, juntos, lendo nessa jornada. Deus seja louvado. Um ótimo dia.